ciclo de Krebs funciona assim. O ácido pirúvico vai reagir aí com a enzima, né? Com a enzima A. Essa coenzima A vai, né? Como existe lá os NADs, esse NAD ele vai capturar esses íons que são liberados, né? A partir da quebra da ligação. Então, qual vai ser o produto? Eu vou ter um acetil-CoA, certo? Que vai ser a junção aqui. Eu tenho o ácido pirúvico 3C. Houve a quebra da ligação, né? Eu liberei a molécula de gás carbônico. Então, eu vou ter agora o acetil-CoA, que é a junção, né, do ácido pirúvico com a coenzima A. Então, eu vou ter o acetil-CoA mais um NAD, né? Mais um NADH, que capturou um íon mais, um H+, certo? Eu vou liberar aqui, olha, uma molécula de gás carbônico e mais íons que vão estar liberados aí. Então, isso aí é o início do ciclo de Krebs. Bem, antes da gente ir para o esquema do ciclo de Krebs, vamos mostrar agora aqui algumas características do ciclo de Krebs, tá bom? Bem, o ciclo de Krebs, né, também pode ser conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Uma informação muito importante, a glicólise acontece no citoplasma. O piruvato ele vai ser direcionado para a mitocôndria. Então, ao adentrar na mitocôndria, vai ocorrer o ciclo de Krebs, porque a mitocôndria ela acontece na matriz mitocondrial, né? Que é o primeiro espaço lá da mitocôndria. Bem, o ciclo de Krebs ele é um processo aeróbico, ele acontece na presença do oxigênio. Bem, o que vai acontecer? Como se dá o início da reação do ciclo de Krebs? O produto, né, da quebra do piruvato, que é o acetil-CoA, ele vai reagir, né, com o ácido oxalacético. Aí, nós vamos ter a formação, né, do ácido citroso. Lembrando, o acetil-CoA é 2C, o ácido oxalacético é 4C. Com a junção, nós vamos ter o ácido citroso, que vai ser 6C, tá bom? Bem, gente, no ciclo de Krebs, né, nós temos lá um momento cíclico em que vão acontecer diversas reações, certo? São reações subsequentes. Quando essas reações estão acontecendo, ocorre a liberação de 2 moléculas de gás carbônico. Além do mais, vai haver a liberação de elétrons que eles têm, né? Eles têm muita, né? Eles têm um potencial de alta energia e também a liberação de íons H+. O oxalacético, né, com a continuidade das reações, quando chegar no final do ciclo, o ácido oxalacético ele vai estar intacto, ele vai estar com os 4 carbonos. E o que vai acontecer aí? Ele vai novamente se unir com o acetil-CoA e dar início a um novo ciclo. Então, o que vai acontecer também, né, além das reações do ácido oxalacético, né, e do acetil-CoA. Também vai haver a formação de moléculas, né, NAD+, que elas vão capturar elétrons de alta energia, né, e íons H+, e formar o NADH e o FADH2. Só que isso aqui também no ciclo de Krebs. Bem, no final, qual vai ser o produto, né, do ciclo de Krebs? Nós vamos ter 3 NADH, um FADH2 por molécula de piruvato. Então, cada molécula de piruvato, lembrando que são 2, cada molécula vai formar 3 NADH e um FADH2. No total, nós vamos ter 6 NADH e 2 FADH2. Também vamos ter a formação aí de um trifosfato de guanosina, que ele vai ser semelhante ao ATP. Por isso que eu digo que o ciclo de Krebs gera uma molécula de ATP. Juntando as duas moléculas, vamos ter 2 moléculas de ADP, certo? O GTP ele é muito importante porque ele vai auxiliar na produção das proteínas. Então, o produto final do ciclo de Krebs é 2 moléculas, né, de CO2 por molécula de piruvato. Então, 4 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH por molécula de piruvato. Então, 6 moléculas de NADH, uma molécula de FADH2 por molécula de piruvato, 2 moléculas de FADH2, né? E um GTP por molécula, então 2 GTPs que equivalente a ATP. Então, isso por molécula de piruvato. Bem, aqui está o esquema do ciclo de Krebs, certo? Então, como eu falei, o ácido pirúvico
certo? Ele vem lá da glicólise, ele é transportado para a matriz mitocondrial. Quando chega lá, há uma quebra, né, dessa molécula, porque ele vai reagir com a coenzima A. Nesse momento, ocorre a liberação de uma molécula de CO2, certo? Com a quebra, né, dessa ligação, vai haver liberação de energia, né, altas energias e íons H+, onde o NAD, né, que é o receptor de elétrons, vai capturar, vai sequestrar aí um H+, e vai formar, né, o NADH2. Aí o que vai acontecer? O ácido pirúvico agora vai ser acetilcoenzima A, com 2 carbonos. Este, por sua vez, reage com o ácido oxalacético 4C, com a formação aqui, né, do citrato 6C. Com a ocorrência das reações, nós vamos ter a formação do isocitrato e do isocitrato para a alfa-ceta-glutarato, que vai acontecer quebra de ligação, certo? Formação do NAD+, e liberação de uma molécula de gás carbônico. Com a sequência, né, o alfa-cetoglutarato, ele vai reagir mais uma vez, vai haver uma quebra aqui de uma ligação, vai haver a liberação da molécula de CO2, mais a formação de um NADH. Aí agora, né, nós vamos ter o succinil-CoA4C, que aqui vai haver a produção de uma GTP, que é equivalente a uma ATP. Aí nós vamos ter o succinato, certo? Também vai ser 4C. Com a ocorrência, né, do ciclo de Krebs, nós vamos ter agora a formação de uma FAD. FAD tem a mesma função da NAD, tá bom? Então, a diferença é que a FAD, a capacidade de absorver energia, é muito menor em relação à NAD, tá bom? Aqui, né, as reações elas vão continuar ocorrendo, então nós vamos ter o fumarato, né, o malato, mais uma quebra de ligação aqui, nós vamos formar mais um NAD. Então, nós vamos ter o ácido oxalacético aqui intacto, que ele vai se encontrar com uma outra molécula, né, de acetil-CoA, e aí vai dar início a um novo ciclo, ok? Bem, gente, o ciclo de Krebs, o que é que ele gera? Qual é o saldo do ciclo de Krebs? Ele produz 6 NADs, olha. 1, 2, 3. Então, nós vamos ter 3 por molécula de piruvato. Como são 2, então 2 vezes 3, 6. Produz 2 FADs, olha. Uma FAD aqui, por molécula de piruvato. 1 vezes 2, 2. Produz 2 ATPs, olha. 1 ATP por molécula, 2, certo? E no final ela vai liberar 4 moléculas de gás carbônico, olha. 1, 2, né? Vezes 2, 4. Lembre-se, né? São 2 moléculas de piruvato, assim multiplica tudo por 2. Então, o que é o NAD que eu já falei, né? É a nicotinamida, adenina dinucleotídeo, é uma coenzima encontrada em todas as moléculas. Sua principal função é a produção de energia, né, celular no organismo. E a FAD, né, FADH, é uma molécula transportadora de energia metabólica, sendo utilizada como substrato na fosforilação oxidativa da mitocôndria. Bem, e a última etapa, né, da respiração celular é a fosforilação oxidativa, que também é chamada de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Aqui sim, aqui é uma produção de muitas moléculas de ATP. Aqui nós vamos ter a produção de 34 moléculas de ATP, certo? Então, quais são as características da cadeia respiratória? Maior produção de ATP, né? Reoxidação das moléculas de NADH, né, em NAD, e FADH2 em FAD. Então, ocorre uma liberação de elétrons de alto nível de energia, né? Isso devido ao que? A degradação das moléculas orgânicas. Bem, qual é a reação que simboliza a terceira fase da respiração celular? Bem, nós temos 2 moléculas de NH que vão reagir com 2 hidrogênios, né? E também vai reagir com oxigênio. Então, gente, olha, aqui vai ocorrer a participação do oxigênio propriamente dito. Aqui, na cadeia respiratória, o oxigênio ele é essencial. Por quê? Porque o oxigênio ele vai ficar na posição estratégica e ele vai servir para chamar, né,
os íons liberados, os elétrons para perto dele. Então ele vai ser uma espécie de imã aí, né, para que ocorra a respiração. Bem, se o oxigênio não estiver presente, a respiração não acontece. O que vai acontecer? As células vão morrer, tá bom? E também, né, além da reação do NAD, também tem a reação do FAD. Então, dois FAD vão reagir, né, com o oxigênio, vão formar dois FAD e vai haver a formação aí de duas moléculas de água. Bem, essa fase que eu já falei, né, ela vai pegar a energia dos elétrons para produzir ATP. Ela vai pegar, né, através de um processo rotatório, vai pegar a energia dos elétrons e fazer a junção do ADP com o fosfato, com o pi. Reação de fosforilação, por quê? Porque vai haver a adição, né, do fosfato ao ADP para formar ATP. Então, a energia liberada pelos elétrons, com alta energia em sua passagem pela cadeia respiratória, é suficiente para formar, né, um máximo de 34 moléculas de ATP por molécula de glicose, né? Mais 2 ATP da glicólise, com mais 2 do ciclo de Krebs, né? No total, forma-se 38 moléculas de ATP por glicose. Uma molécula de glicose forma aí no final da respiração celular 38 moléculas. Gente, para níveis didáticos, a gente vai usar esse valor, 38 moléculas. Na prática, né, um estudo mais aprofundado, a gente vai ver que é um pouquinho menos, porque durante os processos, durante as quebras, há gasto de energia. Então, o saldo não vai ser de 38, não, vai ser um pouquinho menos. Mas, a nível de Enem, eu acredito que saber desse valor 38 fechado já é bastante importante, ok? Então, o que acontece na cadeia transportadora de elétrons? Transferência de elétrons, né, do NADH e do FADH2 até o oxigênio, certo? É realizado por 4 grandes complexos de proteínas dispostas em sequência numa membrana interna da mitocôndria. Então, olha, a cadeia transportadora de elétrons, ela ocorre na crista mitocondrial, tá na parte mais interna da mitocôndria. Quando ocorre ao final, né, do ciclo de Krebs, aquelas moléculas, né, energizadas, o que vai acontecer com elas, certo? Elas vão ser encaminhadas para a crista mitocondrial. Quando chega lá, existe uma sequência de proteínas, né, elas estão em ordem. Então, essas proteínas, elas vão fazer com o quê? Elas vão fazer com que os íons que forem liberados, né, durante a reoxidação do NADH e do FADH2, elas vão se reoxidar. Então, vai haver uma liberação aí do NAD e dos íons. Então, esses íons, eles vão ser atraídos, né, por essas proteínas, uma delas é a citocromos. Então, essas proteínas elas vão fazer com que esses íons que estão livres, eles passem por elas, né, e fiquem entre as membranas da mitocôndria, no espaço, né, intermitocondrial, certo? Aí os íons passam. Quando eles passam, certo? Eles lá na quarta proteína nós vamos ter o oxigênio chamando, né? Venham pra cá, venham, eu preciso de você. Então, ele começa a manter aquela atração por esses elétrons. Então, o que vai acontecer? Os íons H+, eles vão sentir a necessidade de voltar para a crista mitocondrial. Só que só existe um meio deles conseguirem fazer isso. É através de uma proteína chamada sintetase de ATP. Aí eles entram, né? Atraídos pelo oxigênio. Quando eles entram, o que vai acontecer? A sintetase ATP, ela tem um processo de rotor, né? Então, é um processo de alta energia, né, que fica, né, rotacionando. Quando esses íons H+, passam por essa proteína, eles rodam. Quando eles rodam, né, produzem uma quantidade de energia tal capaz, né, de unir a ADP mais o fosfato. Então, quando ocorre essa união, o que vai acontecer? A formação do ATP. E o oxigênio, ele vai atrair os elétrons, né, para formar a molécula de água. Então, no final da reação da cadeia transportadora de elétrons, nós vamos ter a formação das ATPs e nós vamos ter a formação de moléculas de água. Então, nós temos os citocromos, certo? Que vai ser a proteína, que ela vai ser transferidora de elétrons. Então, os elétrons liberam seus excessos de energia, né, que é a transferência de íons do H+, do interior da mitocôndria para o espaço existente entre as membranas.
Os íons H+, acumulados se locomovem dos espaços das membranas para a matriz mitocondrial através do complexo de proteínas. Forma-se a estrutura proteica sintetase do ATP, produz energia para unir fosfatos orgânicos aos ADPs, né, transformando em ATP. Os íons H+, combinam-se com os elétrons transportadores, né, pela cadeia respiratória com átomos provenientes do gás oxigênio, formando a água.